Querido irmão, querida irmã, já estamos em fevereiro de 2017, como é célere o tempo, corre veloz, pois bem é preciso que o vivamos intensamente e que no tempo que vivemos possamos responder à palavra do Senhor, que nos interpela constantemente, e é por isso que aqui estou, para convidá-lo, para convidá-la à leitura orante da palavra deste domingo, 5 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. No domingo passado, o evangelho era de Mateus 5, 1 a 12. Hoje continua Mateus 13 a 16. Vamos, pois, a ele. São apenas 4 versículos, porém muito interessantes. Vamos a ele, a eles. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se a coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esta é a palavra do Evangelho para este quinto domingo. Tentemos compreendê-la. Não esqueçamos, é como se não tivesse havido nenhuma interrupção das bem-aventuranças para estas palavras logo a seguir. É como se Jesus continuasse o seu discurso e ninguém lhe tivesse objetado. É numa sequência imediata. E aqui, vós sois o sal da terra. Quem são estes vós? Jesus estava na montanha, subiu à montanha, lembra bem, 5:1, os discípulos se aproximaram, Jesus sentou-se, posição do mestre, sentou-se e ouvia-os. Então, sentou-se e falava, sentou-se e lhes falava, e eles o ouviam. O vós está em continuidade imediata com as bem-aventuranças e são os discípulos. Vós, discípulos, aqueles que seguem o Senhor são discípulos. Vós que ouvistes as bem-aventuranças, sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Sal. O sal confere, sim, gosto ao alimento, claro, mas mais do que gosto, sabor ao alimento. O sentido do sal aqui é parte da herança cultural do Antigo Testamento. Quando as pessoas faziam uma aliança, um contrato, quando um rei fazia um armistício de paz ou algum acordo comercial, fosse o que fosse, se houvesse acordo,
escreviam, não em papel, à época isso não era possível, sobre pergaminhos, uma cópia, colocavam em uma espécie de baú de arca, enchiam de sal. A imagem é esta: se o sal conserva o alimento, então o sal aqui é símbolo de que a nossa aliança e o nosso contrato será duradouro. Vós sois o sal da terra, os discípulos. Enquanto houver discípulos que ouvem a voz do Senhor e a sua palavra, Jesus sentou-se e começou a falar. Enquanto houver discípulos que deixam o Senhor falar, que o ouvem, que deixam-se inspirar e influenciar pela palavra das bem-aventuranças. Enquanto discípulos assim houver, com a expressão vós sois o sal da terra, isto está ele a dizer: ainda Deus e a humanidade são aliados, mantém a aliança. Terra, naquela época, não era possível se compreender apenas como um planeta do sistema solar, como é agora. Não se conhecia a astronomia o bastante para considerar Terra como um planeta. A Terra é o lugar onde vive a humanidade, é o mundo habitado. Daí que sal da terra, vós sois o sal da terra, discípulos, que ouvem a voz do Senhor, que tentam responder ao apelo das bem-aventuranças. Vós sois sal, isto é, sinal de que a aliança de Deus com a humanidade permanece. Olha a grandeza de sentido desta expressão. Não é uma mera metáfora vaga, romântica. Não, as bem-aventuranças são muito exigentes. Então, vós, discípulos, que ouvis a voz do Senhor, está aqui a referir-se à capacidade interior de despojar-se para ser sinal vivo das bem-aventuranças atuantes. E onde houver destes, Deus permanece aliado da humanidade. Eis aí o bem que podemos fazer sem cálculos ou avaliações quantitativas, mas um modo de ser, uma maneira de relacionar-nos com Deus que faz bem à humanidade inteira, porque Ele continuará a abençoar a inteireza da humanidade exatamente porque em seu meio há quem ouça a sua palavra e se deixe inspirar pelo ideário das bem-aventuranças. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, claro, não se pode. A luz, em contraponto às trevas. Quem está na escuridão não tem uma noção clara da direção a seguir, do caminho a percorrer, das distâncias percorridas, do ideal a buscar. A luz, ainda que seja uma pequena chama, é vista desde longe. Mas mais do que tudo, no Antigo Testamento, desde o tempo do profeta Isaías, a luz do mundo está associada à glória de Deus. Lá onde houver quem ouça a voz do Senhor, como os discípulos no monte aproximaram-se para ouvi-lo, onde isso acontecer, Deus é glorificado. A luz que brilha é, em linguagem simbólica, a glória de Deus que encontra evidência.
mais do que expressões de exaltação, apenas com discursos ou palavras, ou louvores, mais do que essas formas exteriores de glorificação, é testemunhar no modo de ser e de viver que Deus é o centro das próprias inspirações e das escolhas de vida, exatamente aquelas inspirações e opções configuradas pelas bem-aventuranças, quero recordar: pobreza de espírito, mansidão, afligir-se pela dor do outro e expressar solidariedade, fome e sede de justiça, desejar como um faminto por alimento ou um sedento por água, assim desejar a justiça de Deus por aqueles que na humanidade e na história são injustiçados. Misericórdia, promoção da paz, suportar inclusive a perseguição. Neste jogo todo de ideários, é luz do mundo quem, mais do que buscar subjetividades e sucessos e gratificações ou formas exacerbadas de individualismo, é luz do mundo, isto é, afirma a glória de Deus com seu testemunho aqueles que, em vez do seu eu, é o querer de Deus a unificar as próprias escolhas. Estes são luz do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante deste quinto domingo, só para lembrar, quinto domingo do tempo comum, Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Esta segunda parte é orante, é para orar. Se a primeira explicava para ajudar a compreender, e compreendendo, orar, segundo o que a palavra mesma diz. Para isso eu vou sentar aqui. Você, irmão, irmã, queira se colocar em uma posição que favoreça o recolhimento. Isto não há como orar senão com o corpo, e queiramos predispor a nossa corporeidade à oração. Todos os nossos gestos e toda a nossa comunicação, inclusive aquela que cultivamos, que buscamos, a comunicação com Deus, não fazemos senão com o corpo. Então queiramos nos pacificar, recolher-nos. Vamos a uma posição que favoreça a reflexão, a imaginação, a quietude. É a pacificação interior, necessária sempre. Não pode faltar, porque senão nossa oração seria distraída. Queira respirar com profundidade e lentidão, tentando sentir o ar a penetrar e atravessar as nossas vias aéreas e chegar aos pulmões. Recolha-se ao ponto de sentir o coração a bater no peito.
Para isso é preciso concentração, uma espécie de inflexão para si mesmo, a si mesma. Respire fundo mais uma vez. Respire fundo outra vez. E agora, juntos, peçamos ao Espírito Santo que venha participar desta nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora ao novo passo, ao terceiro passo desta leitura orante, desta segunda parte. Vamos imaginar as cenas. O Evangelho é uma narrativa, é uma narração. Narra palavras, cenas, olhares, gestos. E aqui, em reler o texto, agora com as imagens, mais do que com as letras, relê-lo desse modo é um recurso importante para inserir-nos naquelas palavras. É como se entrássemos, ouvi já esta frase, como se entrássemos na Bíblia. É Jesus a falar, lá na montanha. Ele falava as bem-aventuranças, ouviam-no os discípulos. Continua o seu falar. E está lá o Senhor a dizer aos discípulos: vós sois o sal da terra. Isso. Imagine o Senhor a dizer, sua voz, se quiser, queira imaginar, sua imagem a falar: vós sois o sal da terra. Os discípulos talvez entreolhem-se, talvez se sintam pequenos, sal da terra. Isto é, enquanto houver quem ouça a voz do Senhor, Deus é aliado do seu povo. Vós sois a luz do mundo. Tente até imaginar o Senhor a gesticular enquanto fala e diz a eles, luz do mundo. Ora, se o sal já não salgar, para que serve? A não serve senão para ser jogado fora. Tente imaginar a seriedade destas palavras. Sal que não salga é sal que vai para fora porque para nada serve. Curioso isso. Ou são fortes as palavras, ouvir as bem-aventuranças e continuar o mesmo, sem mudanças, é igualar-se a sal que não salga. Talvez os discípulos se inquietem porque compreendem o sentido e o alcance dessas palavras. Vós sois a luz do mundo. Agora se sentem reconhecidos, mas inquietos. Brilhe a vossa luz, para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. O grande centro é Deus, não eles. Suas obras, as boas obras, não valem para prêmios, para compensações, para famas,
para autoprojeções, e lá estamos, eu e você, tentando imaginar o Senhor a pronunciar aquelas palavras. Vós sois a luz do mundo. E eles se entreolham, vislumbram-se, percebem-se, estimados por um lado, desafiados por outro. E agora, um novo passo. Não apenas imaginar as cenas, mas estou lá naquele cenário. O meu nome, a minha história, a minha vocação de discípulo, as minhas disposições a seguir o Senhor. E Ele está a me dizer, quase a olhar para mim, para você, vós sois o sal da terra. Foi explicado há pouco, o sal. Enquanto houver discípulos, vós, que ouvem a palavra do Senhor, sua voz, Deus permanece ainda aliado de um povo. E o Senhor olha para mim e inclui-me entre aqueles. Vós sois o sal da terra. Se lembra bem, sal. É aquilo que conserva o alimento, é aquilo que conserva a aliança de Deus com seu povo, do povo com seu Deus. Eis quem posso ser diante de Deus, sal. Quanto bem eu posso fazer, ouvindo a palavra do Senhor e respondendo-lhe. Faz bem à humanidade inteira, sal é a imagem da humanidade. Sal da terra, a terra melhor. O sal é a força que conserva. Sal da terra. Sois a luz do mundo. E o Senhor olha para mim e para você e a dizer, luz do mundo. Não porque eu brilho com minhas forças, mas porque se ouvir a voz do Senhor, foram as bem-aventuranças. Se modelar minha vida pela grandeza, pela voz, pela palavra, pelo conteúdo das bem-aventuranças, o nome de Deus será glorificado. Luz é a imagem da glória de Deus. Eis quem posso ser. E o mundo poderá ver-me. Não para glorificar a mim, mas a luz que eu brilho é aquela de Deus, como a lua, cuja luz é aquela do sol. E mais um passo então, o último. Agora o Senhor me olha e eu vou lhe falar. De que maneira quero lhe responder se Ele me integra entre os que são sal, os que são luz do mundo, o que é terra, em que posso oferecer de adesão ao Senhor, para que a terra não fique sem sal, para que o mundo não fique sem luz. Agora é a hora da minha palavra e da minha oração. Agora vou pedir o que preciso para ser sal, para ser luz. Não se tratará apenas de pedir o que me agrada, o que eu gosto ou o que eu prefiro, mas é hora do silêncio para responder ao Senhor a esta palavra. Sois sal da terra, sois luz do mundo. Que resposta vou lhe dar? É o momento da minha palavra orante.